Graça e paz a todos, uma boa noite, seja bem-vindo você que vai estar assistindo esse vídeo em algum momento. Nós estamos aqui na Igreja Comunidade Evangélica Unidos no Senhor. Eu sou o pastor Flávio, estamos com todos os membros aqui, queremos nessa noite dar uma salva de palmas aqui, para a glória de Deus. Chega! Glória a Deus. Nós estamos localizados aqui na rua Andrômeda, número 331, Parque Primavera, Guarulhos, São Paulo. Brasil, tá bom. Já é suficiente, você vai saber. Amém? E hoje nós dando continuidade ao trabalho que nós estamos fazendo a respeito do tabernáculo, eu quero falar hoje da mesa dos pães da proposição. Mesa dos pães da proposição, o texto a respeito disso está em Êxodo, capítulo de número 25, versos de número 23 a 30. Capítulo 25 de Êxodo, versos de 23 a 30. Glória a Deus, nós vamos ler, diz assim a palavra do Senhor: Também farás uma mesa de madeira de cetim ou madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 1 mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de cetim ou de acácia, e cobri-lo-ás com ouro, levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de cobrir, de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face continuamente. Amém? Esse é o texto que fala da mesa. Sempre quando nós estamos falando da mesa, nós costumamos dizer que existia uma mesa de ouro, em cima dela havia 12 pães, representando cada pão uma tribo de Israel. Mas nesse texto que nós lemos aqui, um pouco mais minucioso, nós aprendemos que não havia só os pães, mas tinha pratos, tinha colheres, tinha tigela, tinha jarra de vinho, tinha cobertura, tinha moldura, tinha 2 coroas em volta da mesa para que os utensílios não caíssem. Era uma mesa de 4 pés, ela estava apoiada sobre um fundamento de 4 pés. Então veja como uma riqueza de detalhes que tem essa mesa. Antes de entrar na mesa, eu gostaria de fazer um detalhe. Na aula passada, quando eu falei da bacia, eu deixei de citar um detalhe bem interessante. Todas essas peças do qual nós estamos tratando, elas têm medidas para serem feitas. A única peça das 6 que não tinha medida era a bacia de bronze. Para fazer a bacia de bronze, Deus não deu medida. Agora olha que interessante, por que Deus não deu medida para a bacia de bronze? Porque a bacia de bronze, como eu falei para vocês, um dos aspectos dela é que ela representa a palavra de Deus, e a palavra de Deus não tem medida. A palavra de Deus é infinita. A palavra de Deus não tem começo, não tem fim, não termina, ela é infinita. Ela fala de Deus, e Deus é infinito, Deus é todo poderoso, Deus não tem um começo e um fim. Então a sua palavra não tem como ter um começo e um fim. Então por isso que a bacia, ela era redonda, representando algo que não tem começo e fim, não tem emenda, não tem medida, porque a palavra não tem medida. A palavra, ela é poderosa, a palavra, ela é inesgotável, a palavra, ela é inefável, a palavra, ela é tremenda, a
A palavra ela é fogo, a palavra ela é água, a palavra ela é o martelo que esmiuça a penha, a palavra é o poder de Deus, a palavra é a revelação de Deus, a palavra é o próprio Espírito Santo agindo por intermédio de Deus. A palavra é tremenda. Amém? Então fica essa ressalva aí para a bacia. Mas hoje nós vamos falar da mesa. Então a mesa, recapitulando aqui, a pessoa quando ela entrava no tabernáculo, isso faz um sentido do homem indo ao encontro de Deus. Também temos o aspecto de Deus vindo ao encontro do homem, tudo pelo tabernáculo. Quando você olha para o homem indo ao encontro de Deus, o homem passa pelo altar do holocausto, que é a mensagem da cruz. O homem passa pela bacia, que é o encontro com a palavra, é ser lavado pela palavra, é o batismo nas águas. E aí o próximo passo é ele ir para a mesa. E a mesa vai falar de aliança. A mesa vai representar essa aliança do homem com Deus. E Deus então só faz aliança com aquele que passa pelas águas. Como eu falei, o primeiro homem a passar pelas águas foi Abraão. E ele foi o primeiro homem a ser chamado hebreu, aquele que passa pelas águas. Interessante você ver no livro de Hebreus exatamente essa expressão, livro ou carta ou tratado, livro aos hebreus, e não aos judeus ou aos cristãos, mas aos hebreus. E quando a gente então concilia a ideia de que o hebreu é aquele que passou pelas águas, então o livro de Hebreus, ele é um livro que está se revelando aos que fizeram aliança com Deus. É o livro de revelação para quem fez aliança com Deus. É o livro de revelação para quem teve um encontro com Deus, para quem passou pelas águas verdadeiramente espirituais. Eles passaram pelas águas e fizeram aliança com Deus. Então o livro de Hebreus se revela a ele, mostrando a superioridade de Cristo acima de Moisés, acima dos anjos, acima dos... Cristo é superior a tudo. Então o livro de Hebreus é esta revelação para a aliança dos que passaram pelas águas. Passado pelas águas, então a pessoa vai para a mesa. Por isso que nós na igreja ensinamos que a pessoa, para participar da ceia, ela precisa primeiro ser batizada, porque na revelação do tabernáculo você vê isso. A pessoa no altar aceita, a pessoa na bacia é batizada, e aí, então depois ela pode ir para a mesa, participar do pão, participar do vinho que estava na mesa. Essa é a simbologia da igreja hoje. Você precisa primeiro se converter verdadeiramente, aceitar Jesus de coração, ser batizado, e então você será convidado à mesa da comunhão. A mesa é chamada mesa da comunhão. Então, o primeiro aspecto que nós trazemos de revelação sobre ela é que ela fala de comunhão. A mesa também fala de reconhecimento. A mesa também fala de honra. A mesa também fala de estrutura, tanto de organização como também familiar. É na mesa que assuntos são discutidos. É na mesa que negócios são feitos. É na mesa que a família se alimenta. É na mesa que se discute uma relação. É na mesa. A mesa tem um impacto e uma presença muito importante na nossa vida. Mesa fala de comunhão. Mesa fala de reciprocidade. Mesa fala de compartilhamento. Então, toda vez que uma pessoa precisa tomar grandes decisões, o que ela faz? Ela reúne-se à mesa, seja na sua família, seja na sua empresa. Quando o patrão quer tomar um grande resultado, o que ele faz? Chama todo mundo para a mesa. Aonde que a igreja tem o maior culto? Onde que a igreja tem a sua maior celebração? Quando ela chama todos os seus membros para a mesa. Porque na mesa é lugar onde todo mundo tem que estar sem cera. Aleluia. É na mesa que todo mundo tem que aparecer sem cera. É interessante você saber disso, que as pessoas, os artesãos que faziam vasos na antiguidade, quando eles iam fazer um vaso,
É um trabalho muito minucioso fazer o vaso. Ele passa por muitos processos. E se ele tivesse uma falha em um desses processos e fizesse uma fissura ou uma rachadura, ou num esculpir de alguma imagem, de algum busto, houvesse também uma falha, um erro, o que acontecia? O artesão, ele pegava a cera e fazia o remendo. Ele pegava a cera e tampava o remendo do vaso, para que ficasse todo perfeito e quem olhasse não via defeito, mas na verdade por baixo daquela cera havia uma trinca, havia uma falha. Então, quando compradores mais experientes chegavam aos artesãos, vendedores, falavam para ele assim: quanto custa esse vaso? O artesão colocava um preço no alto. Aí ele falava assim: tudo bem, mas ele é com cera ou sem cera? Porque é isso que vai mostrar, isso que vai realmente dizer se ele tem valor ou se ele não tem valor. Porque se ele for com cera e o artesão mentir dizendo que não tem, o comprador experiente faz o quê? Pega o vaso e põe ele ao sol. E no sol, aleluia, a cera não aguenta, ela derrete. E aí o camarada então sabe que o vaso na verdade não estava preparado. O vaso é maquiado, o vaso é encoberto seu defeito. Então é no sol que você descobre se o vaso ele tem defeito ou não tem, se ele é com cera ou sem cera. Aleluia. Então é daí, dessa palavra sem cera e com cera e sem cera, que se tornou a palavra sincero. Então, quando é que o camarada sabe que a pessoa é sincera ou sincero? Quando ele não tem cera, ou seja, quando ele não tem uma falha no seu caráter, quando ele não tem uma rachadura no seu caráter, quando ele não tem uma trinca na sua personalidade. Então essa pessoa é sincera, né? E como é que Deus mostra quem é com cera e sem cera? Colocando o camarada no sol, colocando ele na provação, colocando ele debaixo do calor. Quando Deus pega ele e bota ele na provação, aí a pessoa vai descobrir se ele é com cera ou sem cera. Aleluia. E isso é tão interessante que não é só Deus que faz isso. Todo camarada, quando ele assume o governo de algum lugar, todo camarada que assume a direção de alguma empresa, ele já começa a olhar para as pessoas, e aqueles que ele tiver alguma dúvida, ele bota para o calor, ele bota para derreter. Por quê? Porque aí ele vai saber quem tem cera e quem não tem, para descobrir quem é quem. Não é interessante isso?